O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Boa noite, espectadores e espectadoras do lado B. Bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março de 2024. E eu sou o Caio Belandi, ao vivo. A gente atrasou um pouquinho, mas chegou ao vivo. Primeiro aqui, né, na live do lado B, com apoio do escritório Normando Rodrigues. E depois, como podcast, o podcast número 310. Sabe qual é o número de ônibus? 310, Daniel? Não, né? 310 é Del Tipo Castilho... Freguesia? Não, Del Castilho Castelo. Del Castilho Castelo. Acho que nem existe mais, mas era... Eu acho que foi descontinuado. Era 310 e 311. 312 é Olaria. É, e o 311 era Cavalcante. Vocês já viram que o debate de linha de ônibus... Todo ônibus. Todo porque... ônibus, assim, fica a lição que todo ônibus começa com 3 no Rio de Janeiro e ele vai pro centro. É porque esse programa é um programa da classe trabalhadora, que que anda de frequenta ônibus. ônibus, entendeu? Nada melhor do que isso. Quero ver perguntar pra aquele lá, aquele podcast. Aquele que voltou. Pois é. Sem rivalidade. Essa é a mais absoluta verdade do que a gente fala. Esse programa é um programa da classe trabalhadora. Ônibus. Sabemos linha de ônibus, sabemos Linha de troncais, sabemos linhas de trem. Agora, pergunta lá naquele lá. Sem rivalidade. Sem rivalidade. Podcast da Dona Branca lá. Ônibus com 3 vai do centro pra Zona Oeste e centro pra região da A Leopoldina. live começou caótico. O roteiro já foi embora, hein? O roteiro foi com Deus. Gente, bem, quem estiver chegando, como sempre, a gente pede desculpas aí. Teve um probleminha técnico, resolvido rapidamente até. Primeiramente, né, deixar o like, né? Por favor, pra gente é importante. Vocês sabem que o algoritmo do YouTube não nos favorece, a gente é muito pequenininho no YouTube ainda. Então deixa o like, bota comentário aí de onde vocês estão falando, o que vocês querem saber. Pra gente também é legal compartilhar nas redes, no WhatsApp, essas coisas todas. Quem estiver vendo depois, você que tá vendo já no gravado, deixa o like também, o comentário. Pra gente é muito importante esse engajamento, tá? Bem, vocês já viram que o time tá completo aqui hoje, né? O Fagner Torres aqui comigo, Daniel Soares também e a Luara. Luara não quis falar qual é o ônibus que ela pega em Vila Velha, se tem 310 em Vila Velha, né, Luara? Tenho 610, passa lá do lado da vai minha casa. demorar muito 610, ainda. 605. 610 demora muito. Mais uns 8 anos de programa, a gente chega nos ônibus de Vila Velha. Aqui no Sauí Estúdio também vou apresentar, a gente está com a Maria Fernanda Martins, advogada do escritório Normando Rodrigues, pesquisadora das relações de trabalho e tecnologia. Vamos falar sobre um tema quente, né? Tava aqui já, a gente já tava, né, Fernanda? Muita coisa, a gente Bem-vinda. tá aquecido Já tava também, aquecido, né? boa noite. Boa noite a todos. Bem, antes de dar o boa noite para os meus colegas de bancada, eu quero prestar aqui a nossa solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras dos institutos, né, das universidades federais de educação, estão em greve aí por melhorias nos salários e nas condições de trabalho, né? Inclusive, eu sou cria do IFE Arraial do Cabo. Olha aí. O governo federal anunciou, né, a gente repercutiu na semana passada, a criação de 100 novos institutos federais, né? Que é muito importante, a gente sabe que isso dá acesso à classe trabalhadora, melhor. Teve gente reclamando que ia criar pessoas formadas para não ter trabalho. Pois é, mas é importante também fortalecer, né, os institutos e as universidades que já existem, que são boas, são muitas, né, e dar melhores condições aos trabalhadores. Então tem ouvintes nossos que pediram para a gente falar sobre. Acho que é importante a gente estar sempre ao lado do trabalhador que quer uma melhor Eu queria, condição, inclusive, né? complementar, assim, eu tenho muitos amigos que são professores universitários e, assim, é impressionante como absolutamente todos os dias aqui no Rio de Janeiro eu recebo mensagem de amigo que é professor que diz que a faculdade, que a universidade tal está em estado deplorável. Hoje eu conversei com um amigo professor da UF, né, Universidade Federal Fluminense, do Instituto de Economia, e assim, os relatos são assustadores, assim, as aulas canceladas por falta d'água, por falta de ventilador, por falta de ar-condicionado, o calor que está fazendo no Rio de Janeiro. Assim, a gente sabe que o governo assumiu o país de maneira ingovernável praticamente, né, levando em consideração tudo que aconteceu nos últimos anos. Mas é isso que está acontecendo, essa é a realidade. A gente, enquanto podcast jornalístico, não pode deixar de falar.
E além desses servidores, também uma outra categoria de servidores que também está em greve nesse momento são os funcionários do IBAMA. A gente tem que falar num momento grave que a gente está vivendo, de emergência climática, sentindo na pele tudo o que está acontecendo. E a gente tem aí o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, né, que se eu não estou enganado, o nome completo é esse, do IBAMA, também estão em greve aí, já tem alguns meses e não tem nenhuma perspectiva de volta até o momento. E a gente vai falar aqui hoje, né, de direitos dos trabalhadores. Não tem como a gente falar de valorização de qualquer coisa que seja saúde, educação, meio ambiente, sem valorizar quem constrói isso, gente, que é a classe trabalhadora. Então, acho assim, qualquer coisa que não passe pela valorização, por melhores salários, melhores condições de vida e emprego, a gente não dá para poder falar de valorização sem isso, sem falar dos trabalhadores. Isso, e a classe organizada, né, sindicalizada, enfim, a gente vai falar sobre isso também de alguma forma, então é importante a gente demonstrar o apoio. Lembrar, né, que assim, a gente sempre debate isso, assim, até onde ir nas críticas ao governo e tudo mais, mas é deixar bem claro que, assim, o governo que assume o país na situação que a gente sabe que assumiu, precisa de algumas áreas, precisa atuar rápido, né? Então, assim, na questão do servidor público, da educação pública, a gente sabe que tem pressa, né? Então, as coisas poderiam funcionar de uma maneira muito mais satisfatória. Então, a gente precisa cobrar também. Luara, seu boa noite, a gente tá repetitivo, né? De alguma forma. Parece que a gente tá andando em círculo. Os fatos nos fazem ficar repetitivos. A gente tá andando em círculo, de fato, né? Que parece. 2 pontas, né? Caso Daniel Alves pagou uma fiança, segundo os jornais, pai do Neymar teria pago, ele nega que tenha sido ele, pagou uma fiança lá na Espanha para ficar solto, enquanto a partir do Robinho teve a sentença da justiça italiana homologada hoje, consta aí... O STJ decidiu que pode cumprir a pena no Brasil. Isso, e consta aí até que já esteja aí para ser preso. Enfim, mais uma vez esse assunto, né? Queria que você falasse um pouco. Boa noite, Caio, boa noite, Daniel, Fagner, boa noite para nossa convidada de hoje, para todo mundo que está nos vendo a partir de agora. Semana passada, Caio, eu até queria voltar a comentar aquela entrevista do Cuca, que também a Mili, né, colocou alguns pontos que a gente já tinha falado aqui no lado B há algum tempo atrás também sobre o caso do Cuca. E realmente, assim, hoje eu até comentei lá no grupo, falei, gente, eu não sei se eu falo sobre isso, porque cansa, né? E é repetitivo, e eu tenho falado quanto tem sido cansativo para mim e para nós, para coletivos feministas também, mas também falei recentemente do quanto é importante voltar a esse assunto para a gente continuar, que isso ainda esteja pautado, né? Porque quando acontece, mesmo quando a gente vê condenação do Robinho, que assim, aquela coisa que é positivo, mas que a gente não queria que isso acontecesse, né? Não a condenação, mas que existisse esse tipo de crime e com as provas que existem, aquele áudio absurdo dele e todo o tempo que ele viveu aí frequentando churrascos, vivendo sua vida normalmente, né? Enquanto a gente não sabe em que condições está a vítima. E essa questão do Daniel Alves, que volta agora. Eu até vi aqui, parece que o pai do Neymar falou que não ia pagar, mas enfim, não é questão de se vai pagar, se não vai pagar a fiança. A questão é que existe a possibilidade de um homem que foi condenado, né, por estupro, de ficar em liberdade. Sair impune, isso né? Tá impune, assim, ele vai responder em liberdade. É provável que seja condenado, que vai cumprir parte da pena. Mas só o fato de ter um atenuante, né, Maria Fernanda? Existe a possibilidade de finança, né, de fiança, quer dizer, existe um preço para estuprar uma mulher. É isso que estão dizendo pra gente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem ali um avanço, que a condenação de um estuprador vai cumprir a pena no Brasil, que é o caso do Robinho, estão dizendo, mas existem condições. Para quem tem dinheiro, existe uma possibilidade aí de viver melhor, de ficar melhor, que sejam... Quanto vale uma liberdade? Quanto vale estuprar uma mulher? A gente está colocando preço nessas coisas, e eu acho que isso acho que coloca em perspectiva, né? Quanto vale a nossa vida? Quer dizer, a nossa vida tem preço, sim. Os ricos podem pagar, né? E eu acho que isso é uma condição muito cruel, porque por mais que a gente discuta que penas alternativas, o que de fato faria com que esses crimes não acontecessem mais, né? Como é que a gente vai trabalhar
o pós-condenação também, que foi algo que eu já trouxe aqui para discussão no lado B com vocês, é muito doloroso para mim, como mulher, ter que voltar a esse assunto recorrentemente. E aí, hoje, eu também falo como torcedora, porque o Robinho, que foi condenado, ele foi um jogador do meu time recentemente, 2016, 2017, e nós, torcedoras, fizemos um movimento. Teve torcedores que colocaram faixa lá no entorno da sede do Galo e foram muito perseguidas. Hoje, um ouvinte nosso, o Carlos Justino Correia, até comentou assim: já passou da hora do Galo falar da situação, né, da condenação do Robinho. Nunca vai falar, porque existe um pacto mesmo, assim, é como se não tivesse acontecido. Eles lá atrás defenderam o Robinho, torcedores também defenderam, ou seja, quem torce do nosso lado, a gente não está seguro do lado desses caras também, porque eles defendem estupradores, e depois fingem que nada aconteceu. Então, assim, essa é a situação de hoje, não é uma coisa assim, quando a gente vê crimes bárbaros, né, que já aconteceram no passado, inclusive com o aval da justiça, nós estamos falando aí de recentemente até, não era considerado crime o estupro marital, né? Não é a gente não avançou tanto assim, me parece. Pode parecer uma coisa muito pessimista, né, Maria Fernanda, mas eu não consigo ver um avanço quando a gente especifica a dignidade e a vida das mulheres. E isso precisa estar recorrentemente em discussão. Por isso que eu estou trazendo isso aqui de novo. Eu acho que a nossa comunidade do lado B, que é sempre, né, muito crítica e muito generosa também, acho que vai entender. Eu peço desculpas para quem realmente acha que talvez seja muito cansativo. É cansativo para mim também. Mas eu acho que a gente tem que continuar falando, para que seja cansativo para eles, sabe? Para que eles tenham que continuar respondendo, para que seja desconfortável para eles continuar respondendo como estupradores que são, como defensores de estupradores que são. Então, acho que esse é um boa noite meio já esquentando aqui, porque eu acho que hoje vai ser um papo bem quente, já que nós estamos falando de direitos, né? De direitos e a diferença de acessar direito e acessar a justiça. E interessante desse caso do Daniel Alves, né, é como a gente vem falando aqui, né, como a justiça não basta, como o direito não basta, né, a gente precisa sempre ter isso em mente. A gente recebe uma advogada aqui, a gente tem a parceria com o escritório, né, e a gente está sempre, os advogados que vêm aqui, os convidados, né, então a gente está sempre falando isso, né, a justiça não basta, ela é um braço da burguesia, ela não basta, ela não se... E é classe, né, questão de classe novamente, tá sempre ali. Eu não sei a opinião rico. de vocês, eu não sei a opinião da Maria e da Luara, mas enquanto a Luara estava falando aqui, eu estava pensando que recentemente a gente teve aquela questão toda envolvendo o Cuca, e o Cuca fez uma declaração, depois que ele voltou a trabalhar lá no Atlético Paranaense, e algumas pessoas, enfim, o colocaram já do lado de cada luta, como se ele já, né, como se a partir daquele momento ele fosse um aliado. Eu acho que, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que hoje, que a gente está vendo tudo o que está acontecendo envolvendo o Daniel Alves, envolvendo o próprio Robinho, seria um momento, já que ele se colocou no papel de aliado, ele falou que a partir daquele momento a luta pelos direitos das mulheres pode contar com ele, hoje seria o dia que, por exemplo, o Cuca poderia se manifestar a respeito do que está acontecendo, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que poderia, já que ele virou um aliado. Pois é. Dani, o novo queridinho da direita, né, o Milei, fez 100 dias aí de governo lá na Argentina, e é um governo que tem muita gente passando fome, né? Aumentou o número de pessoas passando fome, e tem ajuste fiscal. Ou seja, é um governo maravilhoso. A nossa mídia brasileira hegemônica, evidentemente, já começou... Destaca os números. Destacando os números, né? Normalizando, né? É isso que ela faz. Até assim, falou lá da fome e tal, mas normaliza como se fosse... tem mais gente passando fome, mas teve superávit. Diminuiu o déficit. Enfim, queria que você falasse aí, né? Eu não vou falar tanto sobre o governo Milei, para não me alongar, porque não é o tema do programa, mas, continuando, pegando o gancho do programa passado, né, nosso papel de observatório da imprensa, né, essa ginástica terminológica que é feita pela imprensa para passar pano para fascista, que faziam isso aqui, né, e principalmente antes da pandemia, do bicho pegar de verdade aqui, estão fazendo exatamente a mesma coisa na Argentina. Porque fez ajuste fiscal, né? Diminuiu o déficit, tá tendo superávit. Diminuiu a inflação. E aquela coisa sempre como aquela coisa cabeça de planilha, né? Aqueles números ali são absolutos. Só eles valem, e o impacto social deles, o impacto humano na vida das pessoas é absolutamente nulo. Estava discutindo num dos grupos do WhatsApp, temos um amigo até em comum com o Fagner, que a gente sempre fala aqui da questão da analogia com o orçamento doméstico, né?
que os programas gostam de comparar o orçamento do governo com o orçamento doméstico. Quando você não tem dinheiro, você tem que segurar e não gastar mais do que ganha e tal. Esse amigo falou, não, mas até do ponto de vista de orçamento doméstico, o ajuste fiscal feito na Argentina, como o ajuste fiscal feito no Brasil de 2022, né, o famoso superávit de 22, que gerou uma conta absurda para pagar, a própria emenda da transição veio para corrigir isso, né? Que é muito fácil você fazer superávit na sua casa quando você não paga suas contas. Meus filhos estão passando fome, não estão comprando comida. Se você não comprar comida, se você não pagar aluguel, se você não pagar a conta de luz e de gás, vai sobrar dinheiro. E é exatamente isso. É exatamente isso que foi feito no Brasil em 2022, é o que está sendo feito na Argentina nos últimos 100 dias. Você corta salário dos servidores, tem várias categorias sem receber, você corta todos os auxílios sociais que impediam um aprofundamento de uma crise social absurda na Argentina. Todos os índices sociais da Argentina pioraram muito recentemente, até antes do governo, e agora afundaram de vez, né, por conta de uma série de benefícios que foram cortados. E a mesma coisa a inflação. E a inflação baixa de 13% ao mês, tá? Porque era de 20, agora é 13. Era 27 quando ele tomou posse, caiu para 20, agora está em 13, ao mês. A gente fala no Brasil, meu Deus, se a anualizada dá 5 aqui, o pessoal já fica oriçado, já fala que tem que subir juros, que já está muito alto. E lá em 13% ao mês, caiu muito, mas tipo, a que custo, né? A que custa de quantas pessoas passando fome, de quantas tecido social sendo desgarçado, etc e tal. Então, basicamente era isso, né? Tipo, tomem muito cuidado com esses índices apresentados, porque do jeito que eles estão sendo feitos, vai ter um custo social imenso, já está tendo. Mas eles não se importam. Esses dias eu vi uma postagem, foi recentemente, deve ter sido ontem. PIB não coloca comida na mesa. Conceição falava isso. PIB não coloca comida na mesa. PIB. Ninguém come PIB. Ninguém come Selic, gente. A gente tem que se preocupar com política pública. Sendo que no caso argentino, nem PIB tem. Básico. No caso, essa frase foi dita pela Conceição num contexto que a gente tinha algum crescimento de PIB, e aí a preocupação era que é uma coisa importante a gente ter no Brasil agora, tivemos um crescimento moderado aí do PIB em 2023, como transformar esse PIB em bem-estar da população. No caso da Argentina, nem PIB tem para transformar em bem-estar da população. Fagner, a nossa ministra da Saúde, Nízia, segue alvo aí do Centrão, né, na mídia, estão batendo bastante na área da saúde. E até o próprio governo, né, vazou aí a informação de que o Lula teria cobrado ela e ela teria, enfim, se fragilizado. Rolou esse papo aí. Falaram né? até que ela chorou. Eu acho que... Acho que sensacional. Eu não quero entrar nessa não, mas enfim... Quando se fala de mulheres, é sempre essa coisa, né? A voz fica embargada, ou fica... Como ela é fraca. De colocar que a Janja ajudou ela a sair. Ou chora, ou é histérica. Né? Mas é um desequilíbrio emocional. Chorar. Mas assim... sensibilizou, porque é muito sensível, né? É difícil conversar assim. Falou um pouquinho mais alto. Falou, cobrou. Quero crer que houve a cobrança e acredito piamente que não foi exatamente assim, mas enfim... Tá sendo cobrada, tá no olho do furacão aí, e o que a gente sabe... Caio, mas aí também, desculpa, só pra poder colocar, porque assim, quando eu falei de chorou e tudo, não é uma crítica também. Qual que é o problema de ser chorar? O problema é que ela é mulher, o problema claro, é esse, entendeu? Óbvio. Não é de... Não, se o Haddad chorar... Porque se o homem chora, ele é sensível. Não, e assim, e é capaz... Não, entendeu? e aí entra a homofobia ainda por cima, porque se o homem não chora, né, que é também a questão enfim... se o homem chora... exatamente. Necessários que poderiam... A masculinidade tóxica, então um homem vai chorar, enfim, tem várias nuances. É uma questão de gênero, a gente vai discutir isso alguma hora também. Com certeza. E a gente falou aqui com o Gabri, né, há pouco tempo, há alguns meses já, tá na mira do Centrão. O Centrão quer a saúde tem verba, saúde tem mídia, saúde tem dados da população. Capilaridade. Isso que eu ia falar, capilaridade. Vou tentar ser bem breve, assim. A saúde... Eu acho que o governo Lula... o termo que eu tenho usado muitas vezes, assim, em conversas particulares com os amigos e tal, que acho que às vezes a gente esquece isso de alguma maneira, até quando a gente coloca sob o tom das cobranças. Mas eu acho que o governo Lula está claramente sob ataque. Tá sob um ataque da direita. Desde o dia 1, né? Sim, não, mas eu acho que a gente vive um momento mais delicado desse ataque aí dentro dos últimos meses. Ataque o Lula... Esse governo é um governo grande equilibrista.
diante do cenário caótico político que a gente tem, de quase metade da população fascistizada, e esse governo acaba tendo que dançar na corda bamba de sombrinha, como diria a música do João Bosco e do Aldir Blanc. A saúde eu acho que é o ponto mais sensível hoje, politicamente falando. A galinha dos ovos de ouro para o Centrão, né? O Centrão personalizado aí na figura do Arthur Lira. É uma pasta que tem muita grana, né? Tem que ter muito investimento, tem uma capilaridade grande, e isso em ano de eleição municipal é fundamental para a direita. É muito importante para a direita, porque dá visibilidade aos seus candidatos, né? E eu acho que o governo Lula está sob ataque. Mas aí, por outro lado, eu queria dizer que eu acho, aí é a minha opinião, tá? Que a gente já debateu aqui semana passada sobre fragilidades do ponto de vista de comunicação do governo, e eu acho que a comunicação do governo no que tange as políticas de saúde, elas têm um problema de comunicação muito grave. Vocês sabem, vocês me acompanharam aqui durante o período da pandemia de Covid. Eu não conheço ninguém que tenha ficado tão neurótico quanto eu fiquei naquele período de pandemia. É óbvio que todos nós, assim que levamos aquele momento a sério, de alguma maneira a gente ficou com a saúde mental abalada. Eu fiquei muito abalado, eu fiquei com a saúde mental muito abalada naquele período. E ainda hoje, eu não me vejo recuperado daquilo que aconteceu. E aí, citando, por exemplo, a questão da pandemia, me incomoda muito e me deixa... acho estranho que, por exemplo, o governo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde do governo, né, que não é negacionista, né, um governo que respeita a ciência, um governo que investe em produção de vacina, que deseja que a população se vacine, me incomoda muito que, por exemplo, não seja escancarado em todos os lugares, e tudo que for referente ao governo, que não seja escancarado, por exemplo, um calendário de vacinação de Covid. Eu tomei minha última vacina de Covid há 8 meses, ou há 9 meses atrás. Eu não sei hoje se a vacinação de Covid é anual. Eu não sei quando que eu tenho que tomar a próxima. Eu acho que isso é uma falha do governo. Eu acho que isso é uma falha do Ministério da Saúde. O mesmo vale para a dengue. A gente está num momento, enfim, de dengue, epidemia de dengue nas grandes cidades. Aqui no Rio, segundo eu vi ontem, eu acho, o Eduardo Paes falando que o Daniel Sorans, que é o secretário municipal de saúde do Rio, ele disse que os números daqui no Rio já estão despencando e que já cogita a possibilidade de começar a diminuir algumas estruturas que foram levantadas em função do crescimento dos casos, né? Mas a gente não vê isso escancarado como deveria ser como política pública do governo federal. Isso é uma coisa que me incomoda e eu acho que isso fragiliza para que o governo viva sob esse constante ataque, que na minha opinião é um ataque mesmo, assim. Eu acho que não tenho a menor dúvida de que a Anísia é super competente, ela, a funcionária de carreira da Fiocruz, não tenho a menor dúvida, confio de olho aberto, né, de olho aberto e fechado, de que ela tem a melhor das intenções e que ela é muitíssimo bem preparada para o cargo que ela está ocupando, mais do que qualquer um postulante desses da direita que por acaso esteja querendo o seu lugar. Mas eu acho que falha com a população, o Ministério da Saúde especificamente, falha com a população na hora de comunicar. Por exemplo, na demissão dessas duas pessoas aqui que eu vou citar, o Elvésio Magalhães e o Alexandre Telles, né, que foram, né, escorraçados aí numa matéria do Fantástico no último domingo. A informação que eu tenho é que as demissões dessas duas pessoas é uma demissão que foi por conta do ataque, o ataque que o governo vem sofrendo com o apoio da mídia corporativa. Essas demissões, segundo o nosso amigo Gabri, que a gente até, Caio já citou ele aqui, essas duas pessoas, elas estavam no momento tomando as rédeas de um processo de compra e contratação na rede hospitalar dos hospitais federais que atendem os pacientes de todo o país. Segundo ele me contou, ele estava contando, essas duas pessoas muito provavelmente caíram por estarem fazendo certo dentro do ministério. Então, é muito difícil, assim. A gente está numa situação muito delicada, o governo fragilizado, porque, embora ainda tenha um apoio popular, o país vive um momento difícil politicamente, a gente não sabe o que vai acontecer, tem eleições aí daqui a menos de 7 meses,
né? E a gente deseja, assim, que o governo resista, que o Ministério da Saúde consiga desenvolver seu papel, resista, porque os ataques eles não vão ceder. A direita sabe que é um governo frágil, que precisou se aliar, inclusive, com o lado de lá, para poder ganhar a eleição e para poder ter governabilidade, né? Então é isso, assim, o que eu queria falar sobre o Ministério da Saúde, sobre essa questão do Ministério da Saúde é essa. A gente tem pontos a melhorar, mas a gente principalmente tem que resistir, porque o lado de lá não vai desistir enquanto, enfim, não tomar a galinha dos ovos de ouro novamente. É isso. Antes de a gente iniciar o papo, efetivamente, né, lembrar aqui que com 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você pode ajudar o Lado B em orelo.cc/Lado B do Rio. O Lado B também aceita doações avulsas via Pix para ladoBdoRio@yahoo.com. Se você é apoiador do Lado B pelo Padrim, a gente está pedindo aí encarecidamente que você migre seu apoio para Orelo. O Padrim vai encerrar as atividades aí nas próximas semanas. Então você acessa lá orelo.cc/Lado B do Rio, faz seu apoio por lá, depois cancela o apoio no Padrim. Pedir de novo, né, pessoal, tá chegando aqui no chat, bastante gente já, vou ler aqui algumas mensagens. Deixem seus comentários, seu like, pra gente é importante. Superchat, já tem um superchat aqui que eu vou ler, do Vinícius Pezettini. O Vinícius que deixou aqui um caraminguá pra gente, falando, né? Eu, como torcedor do Atlético, me envergonho de ter o Cuca como técnico. Salve, camaradas, resistiremos. Né? Atlético Paranaense. Isso aí, a gente quer Flamengo, né, Daniel? A gente quer Flamengo. Também tá nos últimos 5 anos. Pois daqui a pouco o Flamengo traz Robinho e Neymar aí. Tem um comentário aqui da Mariana Arantes, né, que também é nossa ouvinte de longa data, dizendo que hoje escuta a gente lá de Bom Jesus, Itabapuana. Conheço bem Bom Jesus, imagino que deve estar um calor dos infernos aí, porque a minha família é de Itaperuna, é uma cidade uma do lado da outra. Eu imagino o calor que você está passando aí. Tomara que você esteja assistindo. Também tem antepassados em Bom Jesus. Tomara que você esteja assistindo o programa no ar-condicionado, viu, Mariana? Não, e ela falou que tá perto aqui do Espírito Santo, do meu Espírito Santo, mas hoje eu tô gravando de Salvador, viu, Mariana? E aqui também tá quente, gente. Eu acho que ontem eu fui assistir o triunfo do Bahia no clássico aqui da Copa do Nordeste, do Bavi. E eu falei, gente, todo mundo é pé quente. Porque tá insuportável. O Gustavo Neves está dizendo que o Robinho foi preso. O Gustavo Novaes está botando aqui. O nosso Guga. O Robinho Guga. foi preso, né? Foi preso o Robinho. Ai, que bom. Já tava ali como a gente antecipou. A Iana Martins dizendo que chorou demais no 323, 328. Chorar no ônibus é bem classe trabalhadora, Iana. Faz parte. Fernanda Garcês. Não, mamãe. Fernanda Garcês. Boa noite, queridos. Boa noite, Fernanda. Boa noite. E Flávia Muniz, meu amor. 323, 328 e Ilha do Governador. Olha aí. Com isso aqui a gente pode fazer um programa um dia só do... Viação ideal, 323 é ideal, Viação Ribeira, ideal. E o 328 Bananal. é Paranapuã, que é Bananal. Perto lá da praia da Pedra da Onça. Respectivamente, via Linha Vermelha e Avenida Brasil. Quando criança, aprendi a nadar na praia da Pedra da Onça. O musólogo... o Daniel, então, se deixar... E a Flávia Muniz, meu amor, boa noite, conhecedores do transporte público. Somos, é o que a gente... Usuários, é o que somos, né? Bem, vamos ao que interessa. Vamos entrar no assunto do programa. Transporte. Também, transporte. Tem tudo isso aí. Mas não o público. Hoje, transporte. O governo federal apresentou aí no começo do mês um projeto de lei que regulamenta o trabalho de motorista de aplicativo. O objetivo, segundo o Poder Executivo, é garantir aos motoristas plataformizados, né, como a gente costuma chamar os uberizados, um pacote de direitos trabalhistas e previdenciários sem interferir na autonomia dos trabalhadores. Bom lembrar que essa proposta não inclui os entregadores, né, somente os motoristas. E aí, Maria, eu quero começar com a grande premissa que eu vi, já mandar um abraço pro nosso camarada Lívio Luna, Uber de esquerda, que esteve aqui com a gente falando sobre isso na época do isolamento. É um bom programa para a gente acompanhar, inclusive. Ele é um formulador de ideias sobre isso, então já deixo um abraço para ele. Um dos pontos que a gente chamou atenção é assim, a Uber, né, que é a principal empresa de aplicativo de transporte do Brasil, talvez do mundo, ela gostou do projeto, né? E aí você já fica assim, peraí, é para os trabalhadores, para regular a profissão dos trabalhadores, legal. Mas aí a Uber, uma plataforma como a gente conhece que é, né? Gostou,
E até pelo histórico, a gente conversou em off, né? O histórico da Uber muitas vezes expulsa, que não pode exercer a venda, né, dela, os serviços dela em alguns países. Em outro, ela diz que ela tá saindo, que aqui não dá para ser empreendedor. Enfim. E aí, o projeto do governo, ela gostou, isso por si só chamou atenção, né? Isso já é um alerta, né, Maria? É um grande alerta, né, na verdade. O próprio governo federal fez uma campanha, assim, em torno desse projeto um pouco assustadora, assim, fazendo essa crítica porque é necessário, né. Eu fiquei assustada com a publicação nas redes sociais do governo federal porque eles fizeram uma campanha em torno de não é trabalho, você é o seu próprio chefe e demais frases, assim, sensacionalistas em torno disso. E, assim, essa campanha já mostra muito a que veio o projeto. O projeto veio para encerrar, botar um ponto final nos debates que estavam sendo bem complicados para a Uber, né? Estavam prejudicando bastante a empresa judicialmente, sobre o vínculo de emprego ou não, sobre a possibilidade de garantias, né, trabalhistas de direitos para esses trabalhadores. E aí o PL me parece que coloca um ponto final nessa discussão judicial sobre vínculo de emprego, o que não necessariamente precisava acontecer, ou, assim, o PL poderia ter colocado um ponto final nessa situação do emprego ou não, porque existem requisitos para enquadrar esses trabalhadores como empregados, segundo a CLT. E às vezes esses requisitos se confundem um pouco com a relação que a gente tem hoje em dia de trabalho através da tecnologia, né? De trabalho por demanda, através de plataformas e não diretamente com empresa, da forma tradicional que a gente está acostumado e da forma tradicional que prevê a CLT. Ok, então, né, vamos regulamentar uma coisa que fique adequada, que se adeque a essa nova forma de trabalho. E não é o que o projeto traz. Assim, na minha humilde opinião, o projeto não traz muitos benefícios, para não dizer nenhum, para o trabalhador. Um exemplo, né, disso é a legalização dessa uberização, porque, sim, como eu já disse, coloca um ponto final nas discussões que estavam bem aquecidas no STF, que até o Barroso e outros ministros já tinham se pronunciado a respeito da não existência de vínculo e que, inclusive, as lides tinham que ser na justiça comum, porque não é trabalhista, então a justiça do trabalho não é competente para julgar. E aí, mas ainda estava incerto, né? Então, esses processos ainda estavam sendo distribuídos e agora, provavelmente, isso vai parar de acontecer caso o projeto seja aprovado, né? Porque esse projeto no início desse mês, foi proposto pelo governo federal, pelo Congresso Nacional, e aí ainda vai passar pela votação e tudo mais. Espero eu que não seja aprovado, porque entre ter um PL dessa forma e não ter regulamentação nenhuma, na minha opinião, é melhor não ter regulamentação e abrir espaço para discussão de outras formas de regulamentar, de outro PL. Discutir enfim, de novo. Fazer uma discussão mais ampla, talvez. Né? Chamar a classe trabalhadora para discutir de verdade, porque me parece que não está de acordo com as pautas da maior parte dos trabalhadores que se mobilizaram, sim, que vem se mobilizando desde alguns anos atrás, né? Enfim, não está de acordo com as pautas que eles reivindicavam. Sim. Então, essa discussão, esse grupo de trabalho que começou no governo de transição, ele não me parece que chamou, de fato, a classe trabalhadora para a conversa, porque não é isso que demonstra o texto. Bom, e aí, a gente entrando aqui um pouco no PL, ele estabeleceu, né, que a relação de trabalho intermediada pelas empresas operadoras de aplicativo de transporte de 4 rodas, então sim, exclui... Bem claro que o moto não exclui totalmente os motociclistas. Inclusive tem Uber Moto também, né? E tem a Uber Moto, que está crescendo.
Tá vendo? Uber 99 e outros aplicativos. Como isso é precário? Porque um projeto de lei que propõe regulamentar uma coisa que tá super em ebulição, ele não pode dar discussão para essas coisas, porque se a gente tá tentando regulamentar, né, vamos fazer um esforço de apresentar pelo menos uma proposta melhor, não que seja aprovado e tudo mais, mas enfim. E aí estabelece que agora existe o trabalhador autônomo por plataforma, que é diferente do empregado, diferente do trabalhador autônomo, que também é regido pela CLT. Depois da reforma veio um artigo para falar sobre o trabalhador autônomo, mas que o Uber também não se encaixa pelas especificidades, é difícil de enquadrar na lei isso, e por isso também, né, a justiça fica numa confusão danada. E aí veio esse PL estabelecendo trabalhador autônomo por plataforma. Essa lei é uma lei complementar, então ela não altera a CLT. Ela pretende fazer uma regulamentação como foi, por exemplo, para as empregadas domésticas e para classes trabalhadoras pontuais. Sim. Isso é possível, mas não necessariamente é melhor, né? Porque a CLT é o que a gente tem hoje de melhor, né? O trabalhador, ele só quer uma assinaturazinha na carteira, né, gente? Vamos ser sinceros, porque ali a gente tem a segurança jurídica de que o seu direito, embora possa não ser respeitado pela empresa, você pode reivindicar ele judicialmente, e isso é o correto. Bom, mas o projeto vem trazendo essa nova classe trabalhadora, então não tem nada a ver com CLT, não tem nada a ver com autônomo, é autônomo por plataforma. Beleza. Especifica uma nova... uma nova categoria de trabalho, né? Uma coisa também que me chamou muita atenção foi a contribuição social que está prevista no projeto, que é uma contribuição social que é irrelevante em termos de valor, porque ela tem como base o salário mínimo por hora, da hora, né, desse trabalhador, que traz um cálculo de R$32 por hora efetivamente trabalhada. Então, o que seria a hora efetivamente trabalhada? Quando você vai para o trabalho, você bate ponto e começa ali seu dia de trabalho. Você está sendo remunerado por aquele momento. Sim. O Uber, o motorista de aplicativo, ele só recebe pelo momento que ele está dirigindo para o passageiro. Então, ele recebe pela hora efetivamente trabalhada. O que também é um ponto muito polêmico, porque o correto seria, se você está vendendo a sua força de trabalho, se você está vendendo a sua hora que você disponibiliza para começar o seu dia e ficar disponível para receber corridas para aquela plataforma, porque a Uber também trabalha o preço das corridas de acordo com a demanda do consumidor e com a oferta do trabalho, né? Enfim, se isso tudo é levado em conta para a plataforma e para o cliente, por que o horário de trabalho que ele está disponibilizando, embora não esteja dirigindo efetivamente, Sim. não é remunerado? Esse é um ponto muito crucial, né, da discussão, né? Eu vi muita gente falando sobre isso, né, sobre como... É completamente injusto, né? Porque se você vende a sua força de trabalho, você sai de casa para trabalhar, a partir desse momento você tem que ser remunerado. Isso é o que a CLT diz. A CLT é a nossa base, Sim. ou deveria ser. E isso é um desmanche muito grande de um direito fundamental, que é o direito trabalhista, que está regido pela CLT. Então, é uma forma que eles encontraram de burlar isso, sabe? É uma forma de fraudar mesmo o direito trabalhista, na minha opinião, porque se você começa a fazer lei complementar para tudo quanto é categoria, Sim. estabelecendo regras diferentes da CLT, Acaba a então CLT. por que a gente tem a CLT, entendeu? Não consolida nada. Agora, Deixa a Laura primeiro. Lu, pode ir, por favor. Invertir aqui. Não, assim, eu acho... né, a Maria Fernandes já trouxe várias questões importantes. Acho que a primeira é esse desmonte da CLT, né, Maria Fernandes? Que eu acho que fica tão evidente até nessa comunicação do governo. Acho que a gente tinha que falar disso aqui, porque aquele monte de tarde não é CLT, não é CLT.
coloca, parece que a CLT é uma coisa ruim. Uhum. E já vem esse debate de realmente a CLT tá defasada, mas a gente quer mais direitos e não menos, né? E eu acho que o PL retrocede em vários aspectos, principalmente em coisas que eu considero fundamentais, que a Maria Fernanda também já trouxe. O direito ao descanso remunerado, né, que é uma conquista da classe trabalhadora, quer dizer, a gente coloca o nosso tempo à disposição, como já foi falado, e eu acho que esse ponto da hora trabalhada é mais problemático ainda, porque nós não estamos falando aí também do tempo que o motorista leva para poder buscar o passageiro, não, é do tempo que ele inicia a corrida, pega o passageiro, até o final da corrida, não é isso? Acho que isso está especificado ainda, também. Né? Do que parece, é pior ainda, porque o tempo dele percorrido, ou seja, a gasolina que ele gasta, a quilometragem, né, que ele faz, isso não é abarcado nesse valor. E aí me chamou a atenção também a coisa das competências, Maria Fernanda, e eu fiquei assim, eu não sei se estou errado, mas eu não vi em nenhum momento a menção à Justiça do Trabalho no texto do PL. Ele até fala em dissídio, né, em negociação, assim, mas quem que representa quem, né? Que categoria estabelecida é essa? A gente sabe, os motoristas por aplicativo. Então, você já trouxe aqui, eu queria saber também, se você já pode comentar, faz sentido diferenciar o motorista de veículo de 4 rodas, ou seja, o motorista de transporte, para os entregadores que entregam em bicicleta e motocicleta, em moto, né? Que é muito mais precário também, né? Existe uma precarização muito grande desses trabalhadores entregadores. Mas também, como os meninos já lembraram aqui, existe Uber Moto, né, 99 Moto, eu acho que existe também. Faz sentido essa separação. E a outra é essa insegurança, que para mim é uma insegurança jurídica, ao não mencionar a competência da Justiça do Trabalho, porque tem vários casos que foram remetidos, como você falou, à Justiça Comum, né? Vários casos dessas ações que pediam o reconhecimento de vínculo, né, empregatício com essas empresas, e aí foram mandados para a Justiça Comum porque não entendiam que a competência era da Justiça do Trabalho. Mas isso também não está no PL, apesar de citar ali dissídio, não fala que quem vai julgar, quem vai tratar disso, dessa relação, que eles dizem que não é uma relação, ou seja, né, que distorção é essa? Como é que fica isso? Como é que... vai ser uma loucura, eu acho, né? Vai ter ação que vai para a Justiça do Trabalho, vai ser ação que não vai ser admitida? Como é que é isso? Eu vejo, assim, que é uma relação, pra mim, é uma relação de trabalho, então Justiça do Trabalho, ponto. Mas o projeto realmente não faz essa distinção, ele nomeia como trabalho e não, por exemplo, poderia colocar... dispõe sobre a relação de trocas comerciais entre motorista de aplicativo e plataforma. Não, ele usou o termo trabalho. Me parece que é uma relação que é trabalhista, embora não seja regida pela CLT, e, consequentemente, a Justiça do Trabalho é competente para julgar. Mas o PL é incompleto, né? Inclusive nessa parte de distinguir ou de determinar, fazer uma alusão, pelo menos, a qual que é a justiça competente. Para mim, é a Justiça do Trabalho, porque... trabalho não necessariamente é emprego. A gente tem essas possibilidades e ambas são julgadas na Justiça do Trabalho. Mas eu acho que no início, se isso for aprovado, vai acontecer essa confusão, sim, vai continuar acontecendo. Principalmente porque o STF determinou que é um vínculo civil. Então, é um contrato civil e isso é regido pela Justiça Comum e não Justiça do Trabalho. Então, a gente vem aqui uma lei que é uma lei complementar trabalhista, mas o entendimento do STF é contrário a isso. É um entendimento de que é uma relação meramente entre autônomo, prestador de serviço, e a empresa que é uma intermediadora. O que implica ser uma relação entre iguais, teoricamente, né? É, como se fosse uma relação entre iguais, o que é... A gente estava falando aqui no começo do programa, né? A gente está falando de uma empresa que nem cara tem, né? Você vai conversar? Pois é, como é que você vai conversar? Né? Você está lidando com um aplicativo, literalmente com um aplicativo. Você não tem nem nome para poder recorrer. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom LADO B no site www.camisacritica.com.
Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. A minha pergunta, Maria, vai muito nessa linha. Assim. Eu estava dando uma olhada aqui nos comentários da turma que está acompanhando o programa ao vivo, e o Gustavo Novaes fez uma provocação que é muito, eu acho muito pertinente. Eu queria ter aqui, queria que o Lívio, que foi nosso companheiro aqui, que esteve aqui com a gente também há um tempo atrás, que tá, uma pena se ele não estiver acompanhando, mas eu queria que ele... Tá sim, tá acompanhando. Ele tá ao vivo? Acredito que sim, porque ele já tweetou. Ah, é? Ele eu queria muito que ele comentasse, enfim, mandasse uma pergunta, um alô, porque isso faria muito sentido para aquilo que eu vou perguntar. Mas uma dificuldade que eu tenho... Primeiro é que a questão da gravidade do que você está falando aí, né? A questão da... Porque é isso, né? A gente, quando está ouvindo falar desse assunto na mídia corporativa, a gente, sabe do que está acontecendo, sabe, né, que existe um projeto de lei, sabe que ele está tramitando, sabe que existe uma proposta e tal, mas sem ouvir pessoas que são especialistas naquilo que está sendo debatido, a gente não sabe se aquilo é bom ou ruim, as limitações, né, as consequências, etc. e tal. E aí você está aqui com a gente hoje, é importante porque a gente tem uma visão muito mais ampla do que está sendo dito, né? E quando eu ouço você falar que esse projeto ele agrada muito mais a empresa do que os trabalhadores, e que ele, de alguma forma, se eu não me engano, a palavra que você usou é burlar, né? Burlar a CLT. Se você ouvir, né, quando eu ouço isso toma uma conotação particularmente para mim muito grave, né? Afinal de contas, o direito do trabalhador aqui para mim é a primeira coisa, né, que a gente tem que debater. Mas por outro lado, o Gustavo fez uma provocação que também às vezes é uma provocação que eu em casa me faço, né, uma reflexão. Recentemente, inclusive, eu estava vendo o telejornal e estava passando uma matéria, só que eu estava na academia, não dava para ouvir o que estava sendo dito, mas era lá, um grupo de motoristas de aplicativo reunidos em Brasília, nas ruas lá, fazendo algum tipo de movimentação em função do PL. E atrás desse grupo, as duas vezes que eu vi essa matéria, atrás desse grupo, as duas vezes, estava lá uma faixa gigantesca escrito o seguinte: sindicato não nos representa. A gente está diante de um cenário muito delicado, né, numa questão, porque nós estamos falando de uma classe que muito provavelmente hoje no capitalismo atual, né, é a mais precarizada, talvez, que são os motoristas de aplicativos, entregadores, né, de comida, essa galera que trabalha muitas vezes com uma bicicleta, sem dinheiro nenhum. Bicicleta que não é nem dele, né, é alugada. Que é alugada. A gente está falando com uma turma que é absolutamente precarizada, só que é uma turma que não reconhece liderança sindical, parte, né, pelo menos parte dela, acha que sindicato é uma coisa ruim, né? Você reconhece como categoria mesmo. Você reconhece como categoria, né? E ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque a gente tem esse cenário, né, de uma classe que que não se reconhece, e ao mesmo tempo a gente tem um governo que é um governo de centro-esquerda, que agora está propondo uma legislação, mas é uma legislação que não atende a classe, como classe. Como que a gente fica aí nesse meio, né, esse meio campo, né, para poder entender isso, a gravidade disso, propor soluções melhores e mais do que isso, propor, né, a discussão sobre classe, que eu acho que é uma das mais fundamentais, não só para a classe de motoristas, mas para a classe trabalhadora como um todo, né? Dia desses a gente estava, Daniel e tal, estava no grupo discutindo com amigos e tal, e
A discussão é, o trabalhador, ele quer ter carteira assinada hoje mesmo? Ele quer bater cartão? Eu quero. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Também. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que o fato de eu ter sido criado, né, nascido e criado de um casal que era metalúrgico fruto, inclusive do período das greves do ABC, né? Acho que fez com que eu crescesse. Eu não tenho a menor dúvida que a coisa que eu mais gosto na minha vida é chegar no trabalho e bater cartão. Mas há quem diga, existem pessoas do nosso campo que pensam a sociedade de uma maneira diferente, etc., mas que leem, né, fazem uma leitura diferente. E muitas vezes qual o emprego? Né, o cara, ele quer ser CLT para ganhar R$1.400 de salário mínimo, ou ele quer ser precarizado para ganhar 2? Que embora, tipo, ele no sentido de escassez, mais, no momento de escassez, ele vai parecer mais, embora ele não tenha direitos, etc. Tudo dialoga. É o dia de amanhã, né? O problema é o dia de amanhã. É por isso que a gente tem que ter essas garantias, porque, enfim... Mas a organização desses trabalhadores, ela só vai acontecer, de fato, da forma correta, porque a gente tem algumas mobilizações, não dá pra invisibilizar isso. A gente tem mobilização de motoboy, muito mesmo de motoboy, inclusive, onde eu moro, o tempo todo tem motociata e tal, não direcionado pro aplicativo, mas de vez em quando tem umas paralisações. Mas essa mobilização... ela só vai vir se eles se reconhecerem enquanto categoria de trabalhadores. É um desserviço para essa organização você estabelecer que eles não são trabalhadores para começo de conversa, né? Porque se você coloca eles como empresários, não tem sindicato de empresários, você tem sindicato do comércio, que aí abrange as pessoas comerciantes e tudo mais. Mas não tem sindicato dos empresários. E os empresários vão reivindicar a Fiesp. o quê? Isso aí é a Fiesp. Então, assim, se você se entende como empresário, então realmente você não quer reivindicar direitos trabalhistas. Para começo de conversa é entender que essa classe é trabalhadora. Parar com essa conversa de que, cara, eu sou autônomo, eu sou meu próprio chefe, que é o que o governo não tá fazendo, Sim. sabe? E é uma crítica ferrenha mesmo, porque... Pô, o Lula é um sindicalista, sabe? Me desculpem, mas não entra na minha cabeça que o governo não possa fazer melhor do que isso. Porque é muito ir contra a classe trabalhadora você, enfim, soltar um PL desse. Isso não ajuda a categoria se reconhecer enquanto categoria. Isso é o que eu posso dizer que não vai ajudar. Agora, o que a gente poderia fazer é manifestação, se organizar, ter, de fato, reconhecimento como uma classe, incentivo, educacional também, né? É um trabalho de base que tem que ser feito de forma partidária também, porque a gente tem partidos, o Partido dos Trabalhadores, etc., que são partidos que conscientizam também. A política, ela conscientiza. Então, não participar da política é uma coisa muito, muito prejudicial a essas mobilizações, a garantia de direito também. Então... essa é uma guerra que a gente... Vou passar pra você, Lu, mas eu queria complementar, porque essa é uma guerra que a gente tá perdendo, assim, de lavada, e não é na canetada que vai mudar. É claro que um projeto que conseguisse fazer com que colocasse no papel que aqueles determinados trabalhadores são trabalhadores reconhecidos e tudo mais, organizasse aquilo no papel, na canetada, no projeto de lei, seria um avanço. Mas não é só isso, né? A gente vê aí, por exemplo, é muito forte a cultura do empreendedorismo hoje em dia, que abarca vários tipos de funções, né? Desde da pessoa que faz doce, que vende para fora, que faz crochê, que de fato são empreendedores, né? São donos dos seus próprios negócios de alguma forma. Mas por vontade? Então, porque pela escassez do trabalho também, né? A escassez do trabalho. Por conta do desemprego. O desemprego, subempregos, né? Exato. Mas isso foi tão massificado, principalmente depois do golpe, né? No caldo da crise de 2013, 2014, e com o golpe. Isso é muito massificado, né? Então, assim, é uma batalha que a gente já começa perdendo, que a caneta
ela iria ajudar a pautar o debate, mas ela por si só não mudaria, porque é isso, assim, o Gustavo falou, né, diz que tem pesquisas que 90% não gostariam de ser CLT. Essas pesquisas são encomendadas pelo Uber, é bom a gente dar uma olhada. Mas, assim, é fato. Às vezes não sabe nem o que então, pois CLT, mas é fato né? que quando a gente conversa com as pessoas... E aí, quando vem uma publicação do governo federal dizendo que... Exato, aquilo valida, né? É o que você falou, a sua eu fala vou- de abertura, ela valida todo esse discurso, o governo federal tá validando, né? É um debate que a gente já tá, né, Ô, atrasado. gente, eu queria entrar nessa polêmica aí, porque eu acho que é uma coisa que eu já venho pensando, lendo, conversando com as pessoas também já há algum tempo. E eu acho que colocar a CLT hoje como uma... É o que a gente tem de mais avançado, mas ela já está defasada. Eu acho que Pós-reforma ainda mais, né? em pós-reforma ainda mais. E eu acho assim, várias coisas nesse ponto. A primeira é que a classe trabalhadora já vem perdendo há muito tempo, né? Então nós temos aí pelo menos quase mais de 30 anos aí de perdas históricas, e reconhecer isso, eu não acho que é um problema. Reconhecer derrotas, na verdade, acho que ajuda a gente no diagnóstico, até para a gente traçar as nossas estratégias de luta daqui para frente. Inclusive de pensar que a gente precisa de medidas mais radicais para poder enfrentar o neoliberalismo. Porque se tem 90% de trabalhadores que não se reconhecem como trabalhadores, isso é uma derrota né, que influencia diretamente na nossa luta. E esse ponto, assim, as pessoas, eu acho que tem muita divisão, há contradições que são importantes da gente olhar quando a gente lida conheço vários trabalhadores também de plataforma e tudo. A gente também aqui, né, eu estou trabalhando por plataforma, a gente está numa plataforma, então acho que esse debate da plataformização, ele precisa ser melhor, feito de uma forma mais atualizada. Responsável, né, também. Porque é uma realidade. Né? O Lula, eu acho que ele traz coisas importantes na fala dele, e aí eu acho que o fato dele ter sido sindicalista, ô Maria Fernanda, não sei se é exatamente uma discordância com você, mas eu acho que potencializa esse PL no seguinte sentido: o PL, ele é ruim, mas ele é um início de conversa. Eu acho que a gente tratar as coisas como tudo ou nada, ou então aquilo ali pode avançar, porque eu vejo também com essa possibilidade. Pode ser que ele seja aprovado, e aí, o que a gente faz? Acabou o debate? Não, é um início de debate. E o Lula coloca isso lá. Ele até faz uma provocação interessante no discurso dele, não sei se vocês viram, se todo mundo que está acompanhando aqui viu. Ele fala assim, até brinca, né? Pode cuidado aí com a CUT, porque pode estar surgindo a maior central sindical do país. Porque a plataformização é uma realidade. Agora, como a gente lida com isso? Como é que a gente organiza esses trabalhadores? Porque muitos deles, apesar de não quererem CLT, essa coisa toda, reconhece que a empresa, que a plataforma é exploradora. Sim. Reconhece que ganha pouco. Eles não querem a mediação do governo, mas eles reconhecem. Exatamente. E esse ponto, assim, também, eu acho que a grande questão, quando a gente fala de plataformização, e que os trabalhadores já perceberam, é que vender tempo, né? Tempo, na verdade, é o grande valor aqui que nós estamos colocando. E aí, quando você pode escolher o tempo que você vai estar ou não logado, isso é uma questão. Quando você bate cartão e tem ali as 8 horas, tem que trabalhar às 8 horas, também é uma questão. Eu, por exemplo, trabalho dentro do período que eu faço aqui e tal, por plataforma também. Não estou igualando os trabalhos, mas para vocês entenderem que é um debate. Na pandemia a gente viu, né, quais foram os trabalhos essenciais, quais que a gente conseguiu colocar para home office. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser melhor avaliada, para quando a gente coloca assim, a CLT é o que a gente tem de mais avançado mesmo em termos de direito. Como é que a gente vai fazer para esses trabalhadores que foram para suas, né, trabalhar em casa e agora estão sendo onerados, né, com internet, luz, né, energia, para os trabalhadores de transporte que estão vendendo sim sua hora de trabalho e perderam o direito de descanso remunerado, que é uma conquista histórica da classe trabalhadora, como eu falei, e perderam também, eu acho que esse é um grande ponto aí, é o ponto já que eu queria entrar. Eu acho que eu atropelei quem vai fazer pergunta depois, mas já quero colocar aqui, da negociação, né? Nós falamos aqui, é uma plataforma, como é que você negocia? Porque lá no PL tem cláusulas que eu achei muito problemáticas, que são arbitrárias até, porque os artigos 5º e 6º, por exemplo, resguardam a empresa ao permitir que elas tomem decisões sobre a forma de trabalho, né? Ou seja, esse contrato, ele é um contrato de adesão à plataforma, não é um contrato de trabalho em que você
vai me dizer. Você pode mudar também, a empresa pode mudar o tempo todo, né? Então agora vai ser assim, a forma de trabalhar vai ser tal, tem que fazer tal coisa. Então a Uber está sempre colocando, né? A 99 também, sempre colocando coisas novas. Já, agora vai ser monitorado, agora você pode ligar a Sim, câmera. eles trabalham com essa temática do avanço tecnológico, né? Por serem uma plataforma. Mas é um avanço que você tá de acordo, como é que vai ser feito. Não tem debate. E o plano de celular que você paga, que tem que ser um pouco melhor também, para poder colocar Claro, aquilo ali. o celular melhor. É você que paga. Isso. Então, assim, e a exclusão dos trabalhadores da plataforma também, que equivale a uma demissão, mas sem configurar o vínculo de emprego de forma unilateral também, né? Você excluir. Mesmo nos incisos 1 e 2, se não me engano, que dispõe, né, sobre a forma de trabalho, e o artigo 6º, que trata mais especificamente sobre a exclusão, o texto remete à própria plataforma. Ou seja, o trabalhador ele não participa desse debate de, olha, isso aqui não é bom para mim, isso aqui e tal. Então, assim, o direito de defesa que é assegurado ao trabalhador em caso de suspensão, bloqueio ou exclusão, ele é conforme as regras estabelecidas nos termos de uso e nos contratos de adesão à plataforma, né? Uma das propostas que os trabalhadores colocaram era de existir, por exemplo, uma política de penalidades, né? Que as plataformas ficariam obrigadas a notificar os motoristas sobre as infrações que teriam cometido, né? Com justificativa, detalhamento, um mínimo para poder exercer, né, o direito à defesa e contraditório, que qualquer caso de processo interno de uma empresa, se você tem esse direito. O que aconteceu, né? Se você não sabe o que aconteceu, por que você está sendo banido, e também ficar vedado o banimento eterno, né? A não ser por uma decisão judicial, né, uma previsão legal, e as empresas também terem uma política de retorno, porque às vezes tem aquela suspensão ali, mas também não te falam, né, direito como é que vai ser, se você vai poder retornar, em quanto tempo. Então, assim, comentar também essa coisa da unilateralidade, né, na discussão. Mas eu atropelei o Dani, estou colocando só alguns pontos para discussão aqui, porque eu realmente acho que, eu já falei que eu sou muito otimista, e eu realmente confio na classe trabalhadora, na luta da classe trabalhadora. Então, eu acho que quando o Lula, como sindicalista, coloca ali que, não, né, o Caio colocou, não é uma canetada que resolve, coloca esse ponto para que a classe, né, trabalhadora, os trabalhadores organizados, lutem por seus direitos, acho que acaba sendo uma possibilidade aí de que a gente, ao colocar isso em discussão, as pessoas se movimentem, né, os trabalhadores se movimentem para se colocar, seja inclusive contra, né, a gente imagina, a gente já tem movimentos, né, já tem sindicatos de trabalhadores por plataforma, mas que quem está contra também se manifeste, se organize, para que isso tome corpo, porque eu acho que a gente precisa chegar no novo marco regulatório. Acho que o ponto está muito aí também, não sei se a Maria Fernanda concorda comigo, porque o que a gente tem hoje não abarca todo mundo, já existem as brechas, as empresas já aprenderam a burlar e fizeram isso durante muito tempo, e agora precisaram sentar ali, fizeram, né, da forma que eles têm um peso maior nessa negociação, né? Aquele negócio de negociar com o patrão é uma mentira que contaram pra gente. Então, como é que a gente faz? Eu acho que tem que partir da gente mesmo, gente. Não tem essa de facilitaria, não facilitaria, não é do governo que tem que ter, é luta, né? Sempre foi luta, não vai ter nada que vai ser dado. Para retirar é muito mais fácil, para retirar eles retiram na canetada, mas sempre foi com luta, e eu acho que é o que legitima, na verdade, né? Inclusive o tempo histórico, né, do que a gente vive, enfim. Estou trazendo questões aqui para que a gente possa debater, porque eu realmente acho que, como tá, eu falo inclusive da CLT, muita gente já não enxerga mais ali como aquilo ali pode mediar a venda do meu tempo de vida. O meu tempo de trabalho é o meu tempo de vida, sacou? Acho que é um pouco disso. Assim, para não fazer só críticas ao projeto, porque eu concordo com a regulamentação, eu acho que é urgente essa regulamentação, mas uma regulamentação que passe pelos pontos que realmente são problemáticos para o trabalhador, né? E não é o caso do projeto, mas tem um ponto muito interessante que é a contribuição para o INSS. O INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Isso é relevante de todas as formas pra gente aposentar, pra gente, caso tenha algum problema de saúde, poder ter algum provento, né? Não ficar sem dinheiro nenhum, enfim. Isso se você paga o INSS. Se você não paga o INSS, você não é segurado. O INSS é apenas para quem paga. O motorista, o MEI,
quando ele não é CLT, a pessoa que não é CLT, que não tem o recolhimento do INSS no contra-cheque, tem a opção de recolher como MEI, como contribuinte individual e outras espécies ali de contribuição. Mas isso dá um trabalho, você precisa ter uma organização, pagar em dia, se não pagar em dia não conta como carência e tudo mais, tem diversos pontos ali que são delicados e por isso o ideal é que seja descontado no contra-cheque, que seja obrigatório o pagamento, como está disposto na CLT e na Constituição. Então, o PL propõe que essa contribuição seja obrigatória e que seja uma parte da empresa, a maior parte da contribuição no PL é de 27,5% apenas sobre R$8 por hora trabalhada. No mínimo, né? Óbvio que se for mais do que R$8 não tem problema, vai ser a hora maior do que 8, acima do mínimo. Mas essa contribuição, vamos botar de 27% sobre 8, é muito baixa. Você vai fazer várias horas no dia e isso vai se acumulando, enfim. É uma crítica, mas a forma que está sendo colocada aqui no PL dá a entender que é obrigatório, que a empresa também tem responsabilidade sobre isso e uma parte pequena é responsabilidade do trabalhador. E o que vai garantir alguns direitos, como auxílio-doença, aposentadoria e tudo mais. Como esses direitos vão ser garantidos? Se vai ser um valor bom de aposentadoria, se não vai ser, qual que vai ser o salário de contribuição, isso aqui o PL, ele peca, principalmente quando ele fala sobre estipula o mínimo para hora, né? O valor da hora, o valor mínimo para hora, R$32,10. Sendo que R$24, ou seja, sou muito boa em matemática não, mas eu acho que 3/4 desse valor seria para custos, ressarcir os custos com carro e etc. E R$8 seria o valor do trabalho, da mão de obra. E aí é sobre esses R$8 que vai ser feita a contribuição. Por que não é sobre o valor da hora, sabe? Então, isso aqui também me dá a entender que não foi meio que um cala-boca mesmo, assim. Beleza, você quer INSS? Tá aqui, ó, INSS. Mas ninguém entende como que é feita a contribuição, como que é feito o cálculo, ninguém entende que isso aqui tá muito ruim, porque é um valor muito baixo. Ninguém entende que, o cara que vai ler o PL, o motorista, ele não vai entender. Então, o governo tem que garantir que esses direitos sejam garantidos a ele. Não tem. A pessoa que é leiga, que é um cidadão que paga imposto, etc., ela não tem que se preocupar em ler o PL para ver se isso aqui é bom para ela. Ela tem que entender e confiar que o governo está fazendo melhor. E Maria, deixa eu fazer uma pergunta. Você Aí, deixa o Daniel. Não, rapidinho. Só para complementar mesmo, uma questão que eu acho bem... Daniel. Muita discussão que há. Rapidinho. Também, Sabotagem. né? Rapidinho. Assim, a gente tem dimensão, né? Você tá acompanhando isso. A gente tem dimensão do tamanho dessa força de trabalho no Brasil hoje? Porque eu imagino que é imensa. Não, eu não tenho dimensão Tem dados do IBGE da quantidade de Pois trabalhadores, isso mas eu tenho um dado que é da Uber, que parece que o Brasil tá entre os 5 maiores, consumidores de Consumidores. Uber. Tipo assim, a gente é o Sim, melhor a maior cliente. população do mundo tá É o vamos melhor, esperar. é como se fosse um dos melhores clientes da Uber. E por isso também... Ou seja, eles não vão sair daqui. Eles não querem sair daqui. Isso deve ter rolado um lobby gigantesco no Congresso para esse PL ser escrito dessa forma. Então, passa por coisas que não estão no nosso dia a dia, não tá no dia a dia do motorista. E ele não vai entender quando isso aqui vai ser ruim, o quanto isso aqui pode ser ruim. E pior do que não ter, porque para mim estipular esse salário por hora mínimo, que é muito abaixo do que o que eles realmente faturam por hora, porque R$32 por hora é o valor é o valor mínimo. Quando você faz uma corrida de 10 minutos e tá num dinâmico, você pode chegar a pagar R$60, você pode chegar a pagar R$100. Uma corrida de 10 minutos. Entendeu? Então, não tá proporcional à realidade do motorista de Uber, porque eles ganham bem.
não ganha isso aqui tá baseado com o salário mínimo, você tá nivelando o negócio por baixo, entendeu? Isso prejudica porque a empresa vai entender que, eu tô pagando demais. Como assim? Eu tô pagando muito acima do valor que tá aqui na lei, então vou passar a repassar para o motorista menos. O valor da corrida vai continuar sendo o mesmo, o repasse para o motorista vai ser menor, porque isso aqui é um imã. Sim. Isso aqui vai abaixar o valor do serviço, com certeza. Eles não têm a obrigação de pagar mais do que isso. Isso já está regido por lei. Então, tem uma segurança gigantesca para a empresa poder diminuir o valor do repasse. E isso vai prejudicar no bolso do motorista, o que é o pior que poderia ter acontecido, porque a situação deles de não ter regulamentação já é precária, mas ainda conseguem fazer um dinheiro, né? Eu tenho amigos que são Uber e muitos até saem do trabalho, se demitem para fazer Uber. Por conta do valor que eles ganham, conseguem ganhar, a carga horária é alta. Mas o valor comparado a um salário mínimo é bem melhor. Então, informação aqui, Fagner, tem um dado do IBGE, na PNAD, que saiu referente a 2022, é uma pesquisa experimental ainda, né? Ou seja, a metodologia pode ser revista e tudo mais. São 778 mil motoristas no Brasil. E 589 mil entregadores. 800 mais 500, 1 milhão e 300. Você falar, 1 milhão e 300. 1 milhão e meio. 1 milhão e meio de pessoas que trabalham com aplicativos, e não é isso? 1 milhão e meio. Que conta também os aplicativos de serviços, né? Mais de 50% são mas trabalhadores. São menos, E o dado, eu lembro porque eu que fiz essa matéria, inclusive. Tinha um dado que é interessante, que assim, você via que, em média, os motoristas ganhavam um pouquinho mais do que os motoristas que não são por plataforma, né, motoristas contratados e tudo mais, particulares e etc. Mas trabalhavam mais e tinham menos direitos, né? Então, assim, era o dado o grande dado, né, dessa pesquisa foi esse. É o precarizado mesmo, totalmente. Né? A gente está falando aqui de regulação da relação de trabalho, né? Dos motoristas, e não só dos motoristas do Uber, mas pensando também nos trabalhadores plataformizados. E a gente tem uma grande questão que o Uber, ele funciona ao arrepio da lei, ele não é regularizado na sua atividade de transporte, né? No Brasil, as prefeituras são responsáveis pelo transporte municipal e o Uber funciona completamente ao arrepio de qualquer regulamentação. Tem cerca de 10 anos, a gente já tem pesquisas que o trânsito nas cidades piora com o Uber, porque você bota dezenas de milhares de carros andando o dia inteiro na cidade. Se você foge aquela lógica do rush, né? Que a pessoa sai, quem anda de carro sai da sua casa, vai pro trabalho, o carro fica parado lá e volta. O Uber fica o dia inteiro rodando, esperando passageiro e tal. Piorou o transporte público na cidade, porque as classes médias, principalmente, abandonaram o transporte público em nome de andar de Uber, gastam mais pela questão da praticidade, né? Conforto, etc. E param de pressionar por um transporte, tem essa questão, né? Taxa, a né? parte da opinião pública que é mais ouvida, né? Para de pressionar por um transporte público melhor. E as próprias populações periféricas acabaram usando o Uber como alternativa à precariedade do transporte público em áreas periféricas, né? O valor do transporte público tem dados que do Uber muito. no 99 que no caso da 99 no Rio, eu acho, tem dados que os principais clientes são em áreas periféricas até. Não é em área central, porque é a galera que mora em lugar que não tem mais linha de ônibus, que não chega. Então precisa pagar R$10, R$15 numa corrida para fazer uma complementação, né, do seu trajeto. E a Prefeitura de São Paulo, acho que na época do Haddad ainda, 2015, 2016, tentou fazer uma regulamentação, uma legislação que já nasceu morta, né, os táxis pretos lá e tal. O Uber passou por cima. E então uma atividade que a própria atividade econômica é desregulada, quanto mais a relação de trabalho. Eles conseguem sempre burlar essas tentativas de regulamentação. E aí, tendo em vista uma pressão social grande que esses aplicativos fazem, né, uma pressão política grande, o próprio STF reconhecendo não, ditando, né, que não é relação de trabalho, é uma relação civil, e eu até comentei aqui, né, seria uma relação civil, mas uma relação civil assimétrica, onde os aplicativos têm muito mais poder do que se você pensar enquanto prestação de serviço, né, o aplicativo que está contratando o serviço do trabalho, o trabalhador que está contratando o serviço da mediação com o cliente, que seria esse o serviço, né, eles dizem, não, nós não contratamos ninguém, a gente é mediador de um mercado entre os usuários e os motoristas, né? Mas numa relação
totalmente assimétrica, como é uma relação de trabalho entre um trabalhador e uma empresa contratante. Se não for politicamente, pensando nisso que a Luara falou também, né, de que é um processo de negociação político, né, se não conseguir ser viável no curto prazo uma legislação que os coloque na CLT, ou pelo menos equipare a CLT, o que você acha, assim, uma opinião, né, como advogada, de uma legislação que reconheça, que pense como uma relação civil, porém uma relação civil assimétrica, que seria uma espécie de meio termo, né? Você regular uma relação civil reconhecendo que ela é assimétrica, então impondo obrigações a um lado dessa relação. O consumidor é assim. Impondo obrigações a um lado e direitos a outro. O que você pensa nesse sentido? Eu acho que, assim, o princípio do direito do trabalho é a proteção ao trabalhador. Porque ele está em uma situação de hipossuficiência técnica, financeira, hipossuficiência de direitos e subordinação. Então, para isso, você tem a lei que protege. A lei trabalhista tem o fundamento de proteger o trabalhador que está sendo explorado muitas vezes, enfim... Eu diria todas. Todas as vezes, né, que, enfim, a gente tem aí a mais-valia, né? Eu não vejo possibilidade, assim, disso ser regulado por contrato, por exemplo. Porque o consumo, né, é regulado por um contrato, e aí a gente tem o Código do Consumidor, que favorece o consumidor e protege o consumidor. Então, eu acho que tudo é possível, mas eu teria uma tendência de falar sobre o âmbito trabalhista, porque isso também vai implicar em qual justiça esses processos vão correr. Sim. Cara, se isso corre na justiça comum, os juízes da justiça comum, eles não têm essa base de proteção. Por mais que a justiça do trabalho seja um pouco contraditória. Deveria ter, né? Deveria ter também, até mais. Aí já é um outro porque a lei não assunto. respalda mais, porque a lei já respaldou. As decisões mudam também porque a lei foi mudando. É um outro assunto, Sem falar nos seminários na Ilha do Sauípe, né? Seminários de discussão jurídica. Falando de ideal, né? A gente tá falando de coisas utópicas, porque se for falar de proteção hoje, Justiça do Trabalho não tem feito, mas enfim. Eu preferiria que fosse uma lei trabalhista, né? Que fosse considerado um vínculo trabalhista, não necessariamente empregatício. Porque o emprego, ele implica assinar carteira, você ter ali horário. Tudo bem que isso é flexível, já existem profissões que não têm horário definido, você tem uma flexibilidade melhor. Isso implica nos requisitos para caracterização do emprego. Então, de toda forma, eu acho que ir para o direito do trabalho é mais benéfico do que você abrir essa brecha para o direito civil, mesmo estabelecendo essas diferenças aí de capacidade de entender, de negociar, de, enfim, se proteger e tudo mais. Interessante aqui, tem um Pedro Cadon, deixou aqui o nosso espectador, deixou aqui um faz-me rir aqui, bacana, obrigado, Pedro. O comentário dele foi: cometi erro de ouvir uma liberalerca dizer que a legislação tem que ser moderna, porque o uberizado tem que poder complementar renda, trabalhar poucas horas. Não é a realidade. Todos que trabalham 12 horas por dia, que se... Ele botou aqui. Se vocês pedirem com jeitinho, dou o nome do jornalista. Não precisa, Pedro. Até interessante esse ponto, porque a mídia não repercutiu, né? O governo tá apresentando aqui esse projeto, mas não ficou horas debatendo. Não vi, pelo menos, nada. Vocês que assistem abafou mais... completamente. Não, beleza, fez. Vamos ver o que vai dar. Geralmente assisto os jornais e não vi. Porque assim, né... A gente viu pautas que ficaram a semana inteira debatendo, né? Não foi o caso, achei curioso. Mas resolveu noticiar que a ministra da Saúde estava chorando, né? Pois é. Que enfim. legal. E aí... Prioridade. Móveis do Planalto. Nada é por acaso, gente. Não. Tudo tem um Principalmente motivo. a comunicação. E aqui o Lucas Genásio, dizendo que é motorista de aplicativo, né? E ele dizendo que somos descartáveis, né? Desde o aplicativo que nos vê como robôs, quanto o passageiro que pede uma corrida, cancela, vê um carro que lhe convém, agride de forma motorista. Essa é uma outra relação que a gente poderia, até por não ser regulamentado, a própria relação consumidor,
né, passageiro, plataforma passageiro motorista, ela não é muito bem regulamentada. Ela é regulamentada pelo aplicativo, que te avalia, que te pune. O usuário tem isso também, né? Tem avaliação, tem isso, aquilo. Então, assim, não tem regulamentação, então fica por conta do próprio aplicativo. É uma grande bagunça mesmo, gente. É uma sombra, né, que atua, e aí a gente viu aqui, tem muitos outros pontos para comentar. A gente tenta comentar num próximo programa, ficou algumas coisas pendentes, mas acho que no geral a gente viu que é um texto muito aquém, né? E assim, a gente tá vivendo, como o Fagner falou, sobre a questão da saúde, um governo fragilizado, né? Colocando algo aquém do que a gente esperava quando a gente fez o L lá em 2022, acaba fragilizando a gente. É o que eu tenho falado muitas vezes como eleitor, né? Como militante, etc. A base fica sem muito bem o que fazer, porque, porra, a gente não esperava isso. A gente esperava outra coisa. Então você vai perdendo a própria base, né? A tal da famosa base, né? Vindo do Congresso Nacional, eu esperava, mas essa disseminação tão... Sim. Sabe, o Lula fez Podia ter questão... apertado um pouquinho mais, deixasse o Congresso mexer. Podia ter feito crítica ao projeto e se feito a meia-culpa, né? Mas não, foi uma propaganda de, tipo, revolução. Não é assim, né? Porque a realidade é outra. E isso é se aproveitar um pouco da ingenuidade, da ignorância do eleitor, cara. Infelizmente. Perfeito. Maria Fernanda, obrigado. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. A gente agradece sua presença. Deixa seu recado final. Eu que agradeço. Foi muito legal. Esse papo é longo. Sim. Não deu pra esgotar nada, na verdade. Tudo que a gente tem que falar tem papo ainda para uns 3 episódios. Com certeza. Inclusive essa questão, né, da coletivo, né, de como essa coisa virou... e é preciso falar sobre isso também, né, cara? É preciso difundir essa coisa essas ideias. do vai ser empreendedor, vai ser dono, enfim, todo mundo quer ser empreendedor. Infelizmente a ideologia liberal ela é dominante. É o neoliberalismo Totalmente. entrando dentro da nossa casa, a gente cara. tem que admitir. Fagner. É o fantasma do neoliberalismo. Fantasma não, já é o neoliberalismo em carne e osso. Boa noite. Sei lá, acho que fantasma é até leve. O carne e osso. É carne e osso e sei lá, quem mais. Boa noite. Boa noite, agradecer a Maria pela presença. Sei que, foi Você veio de longe, tá indo para longe depois, então agradecer muitíssimo. Eu espero que você volte aqui pra gente poder falar mais, porque eu acho que o assunto dificilmente se esgota no tempo que a gente tem para falar. E aí só queria mandar 3 recados aqui. Um recado que eram recados que eu já deveria ter dado na semana passada, mas eu esqueci. O primeiro é pro Fernando, que me encontrou no Maracanã. Não lembro quando, mas foi no Maracanã. É que o time do Fluminense é inebriante. O segundo recado foi o segundo recado é pro Robson, que me encontrou na passarela do metrô, lá do Engenho da Rainha, na semana passada. Pô, eu tomei um susto danado, que eu tava com fone de ouvido, indo pra cá. Não se aborda alguém por trás da Pois passarela eu do tava Engenho no da final, Rainha, Robson. eu tava à noite. cansado e tal, aí com fone de ouvido, indo pra casa, ouvindo música, de repente senti uma mãozona assim, metendo a mão nas minhas costas, já cheguei a virar com a mão fechada, assim, quando eu vi era, o cara, você é o Fagner Torres, falei, sou eu e tal, aí veio me cumprimentar, então um abraço pro Robson. E o terceiro recado não tem nome, foi anteontem, eu acho, tava indo pra academia também, no Engenho da Rainha, descendo o viaduto que tem em frente ao condomínio que eu moro, assim, que é do lado da academia. Aí no que eu tava descendo, 6 e pouca da manhã, acho 7 e pouca da manhã, o cara reduziu o carro assim também por trás de mim, assim, só que era de dia, né? Então eu fiquei mais tranquilo. Aí já reduziu buzinando, o Fagner Torres, sou eu, beleza, irmão, não sei o que. O cara quase, batia no trânsito, que ele freou com um monte de carro descendo e tal. Então pro motorista aí, que eu não sei o nome, mas que me gritou aí às 7 horas da manhã, um abraço e até semana que vem. Posso mandar um beijo aqui? Deve. Porque minha mãe tá me acompanhando, meu namorado também, minha sogra. É isso. Valeu aí, galera. Obrigado pela audiência, gente. A gente conta muito com a audiência das famílias e dos Claro. amigos. Lu, um beijo, boa noite. Tchau, foi um prazer. Mamãe não mandou aqui, mamãe não tá acompanhando Pois hoje. é, eu falei lá no grupo, acho que elas estão acompanhando, mas não deram oi. Mas
mandar abraço para todo mundo. Obrigada aí mais uma vez, Maria Fernanda. Acho que debate de alto nível aqui, realmente não esgotamos. Faltou, acho que a gente precisa fazer talvez um só sobre também desenvolvimento de plataforma pública, cooperativa pública. Sim, porque isso também é uma saída, questão, eu hein? acho que Essa é uma saída. eu acho que é preciso retomar o controle da gestão do trabalho, por isso que eu falei também de criação de novo marco regulatório, mas eu acho que principalmente o debate aqui, gente, desmistifica essa ideia de que a via é só jurídica. Então a gente viu que existem brechas, e eu acho que sempre vão existir, por isso que também tem que sempre existir luta. Eu falei do meu otimismo e queria deixar aqui realmente que eu sou uma otimista incorrigível. Ao mesmo tempo, eu acho que reconhecer as derrotas também pode nos levar à frente, como eu falei. Acho que a gente tem perdas históricas aí que precisam ser reconhecidas, a gente precisa cair na real e saber que existe essa contradição, de que a gente talvez retroceda em diversos direitos individuais, mas pode avançar na luta coletiva, né, nos direitos coletivos, né, ao começar a se pensar de novo como classe. E eu acho que o debate do PL, não exatamente o texto, que eu achei muito ruim também, li todo e fiquei escandalizada também, viu, Maria Fernanda? Mas o debate eu acho que é muito promissor, porque é uma realidade e é uma realidade que a gente sempre pode transformar. O fim da história não é verdade, gente. A gente está aí para poder reconstruir todos os dias com a nossa luta. E aí eu quero encerrar mandando um grande abraço para o companheiro, né, Lívio Luna, que me ajudou bastante, mandou muito material, mandou a própria formulação dele, né, Caio? A gente recebeu. Ele foi um produtor fantasma, digamos assim, do lado B de hoje, que ele ajudou bastante. Exatamente. A gente deu uma lida lá, foi bem legal. Mas esse é o fantasminha camarada, não é o fantasma liberalismo. O fantasminha companheiro. Fantasminha companheiro. Fantasma do comunismo. Porque a gente já esteve aqui com a gente e me honra muito com o seu companheirismo, sua amizade, a gente está sempre trocando. Nem sempre eu consigo respondê-lo, mas ele sempre manda coisas interessantes, eu dou uma olhada sempre na medida do possível. E hoje, especialmente, obrigada, viu, Lívio? Você ajudou bastante aqui. A gente orientou bastante as minhas formulações, o que eu estava pensando já, o que eu já tinha visto do PL. Então, brigadão, e brigadão a todo mundo que está aqui com a gente até agora. Não sei se minha mãe tá, então depois eu agradeço a ela, que ela vai ouvir com certeza, ela é uma ouvinte do Lado B, toda semana tá com a gente. Mas um beijo para todo mundo também que ficou até aqui até agora. Um beijão, foi um prazer. O Lívio tá sempre interagindo com a gente lá também nas redes, principalmente no Twitter. Dani, boa noite. Obrigado pra Maria Fernanda, que Fagner enfatizou que veio de longe, vai pra longe, debaixo de raios e trovoadas. Eu espero que não chova. Né? A gente tá gravando nessa quinta-feira à noite com a previsão de, basicamente, apocalipse para os próximos dias no Rio de Janeiro. Luara, que tá livre disso, né? Lá na capital baiana, bom acarajé pra você. E até semana que vem. Bem, é isso, gente. Pra você que tá aí até agora, né, nos vendo ou vendo no YouTube gravado, a gente pede novamente, deixar o like, compartilhar, comentar. O comentário é legal. Pra você que tá vendo, a nossa audiência às vezes dobra, triplica depois de gravado. Muita gente não consegue ver a live. Então, comenta, diz o que achou, deixa uma pergunta, a gente manda pra Maria Fernanda se for o caso. Enfim, deixa uma pergunta, um comentário, pra gente é muito importante. Pra você que tá no podcast tradicional, alguns podcasts têm uma área lá de avaliação e tal também. Então, pra gente é importante. E quero mandar um beijo para alguém da assessoria de comunicação da presidência que nos ouve. Afinal de contas, o Lula postou um vídeo essa semana que foi um vídeo basicamente que a gente deu o briefing de como fazer e que só mostra, que eu falei até nas redes sociais, que tem gente que sabe fazer. Eu sei que tem gente que sabe fazer no governo. Eu sei que tem gente que sabe os métodos para fazer. O vídeo dele correndo, né? Viralizou muito mais do que os videozinhos dele e tal. Então, eu sei que tem gente que faz, sei que é um debate difícil, convencer o coroa, mas dá pra fazer. E é o que tá pegando, gente. É o que tá pegando. Vá. Não, e também falar, né? Vocês estão aí ouvindo a gente. Olha o trabalhador de plataforma precarizado aqui. Vamos investir no lado B também, galera. Manda pro Rogério Marinho esse programa.
Pois é, gente, é isso, obrigado, né? Se quiser contratar o lado B também pra Fazer divulgação, a gente consultoria, essas coisas. conversa. Obrigado aos ouvintes do podcast. Assessoria jurídica pois também. É. Então. Aos espectadores e espectadoras que ficaram aqui com a gente. Semana que vem tem o formato tradicional. A gente espera que a gente consiga um convidado aqui para falar do genocídio palestino. A gente tá aí marcando com ele. Tomara que dê certo. A gente espera vocês até semana que vem. Forte amplexo. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.